Quando a gente fala de máquina industrial, a gente também fala de segurança em primeiro lugar. Sim, toda vez que a gente vai projetar algo, a gente tem que pensar nas condições de segurança daquela máquina. Seja um nível, seja uma pressão, seja uma porta aberta, tudo isso vai influenciar num funcionamento total. Fala galera do curso Circuito, beleza? Diego aqui, e na aula de hoje a gente vai ver exatamente isso. São condições de funcionamento de uma máquina. E é aí que muito projetista, muito eletricista e técnico de automação se perde. Por quê? São muitas condições e todas as condições têm que estar atreladas na sua programação, no seu circuito de comando, e é aí que alguns se perdem em relação a como vai elaborar um projeto. Sim, e qual vai ser essa ideia? A gente vai pegar uma ideia de funcionamento de uma máquina, a gente vai trabalhar em cima de um motor, e nela a gente vai colocar algumas condições para que eu consiga ligar esse motor. Beleza? E vocês vão ver o quanto é fácil essa elaboração, tá? A gente vai ter um pensamento bem nítido de como a gente vai fazer todo esse projeto. Vamos lá. O que eu vou querer nesse projeto aqui? Eu vou querer, obviamente, ligar a máquina. Ou seja, ligar aquele motor específico. E o que eu preciso ter dentro desse projeto? A pressão tem que estar ok. O nível tem que estar dentro da faixa. A porta tem que estar fechada, não pode ter nenhuma falha e a emergência não pode estar pressionada. Nossa, Diego, são muitas condições. São, mas tem situações que a gente tem muito mais condições do que essa e a gente tem que colocar para funcionar. Bom, essa é a ideia do projeto e com isso agora a gente vai passar para o nosso simulador e todas essas condições de trabalho precisam estar alinhadas para que eu consiga ligar finalmente o meu motor, beleza? Então vamos passar para o nosso simulador e agora vai começar literalmente o nosso processo. Eu tenho aqui já, tá, um circuito de uma partida direta, onde falta apenas montar o nosso circuito funcional, certo? Então a gente vai continuar exatamente daqui. Eu vou só terminar de fechar aqui, ó, essa alimentação. Show de bola. E aqui já está pronto, tá? Eu tenho meu disjuntor motor, eu tenho um relé falta de fase, eu tenho um relé térmico aqui, o meu contator e o meu motor. Beleza, é o que eu preciso. E tá aqui esse carinha aqui que vai acionar, tá? Vai atracar esse cara aqui para poder fazer o acionamento do meu motor. Esse cara que eu preciso acionar. Eu vou deixar ele aqui, tá? Vou trazer, tá, esses meus sensores para cá. Aqui eu tenho sensores capacitivos, magnéticos e o meu sensor de pressão, beleza? Que eu vou precisar. Eu tenho o contato aberto e tenho um contato fechado. O que seria o comum aqui, tá? O que eu vou trazer para cá, que ficou faltando aqui, seria somente, tá, o nosso relé térmico, beleza? Show de bola. Vou colocar aqui, ó, ele está como F1, ótimo, tá? Vou já pegar aqui o contato do meu relé falta de fase, colocar aqui, ó, F2, beleza? E já posso trazer, tá? Vou trazer esse carinha um pouquinho mais para cá. Já posso trazer ele para cá, fazer um acionamento aqui. Já pego a minha botoura de emergência, também é uma condição que eu preciso ter. Botar em S0, certo? Colocar ele aqui, ó. Então aqui eu já tenho, tá, uma série já de condições. A minha falha seria o quê? Uma das falhas. Uma das falhas seria, tá, o meu relé falta de fase. Tá aqui. Ele tem que estar ativo. Outra falha seria o meu relé térmico. Tá aqui. Beleza. Vou só trocar de posição para a gente ter um entendimento melhor aqui, ó. Show. Aí eu tenho a botura de emergência. Tá aqui. Beleza? Agora eu tenho aqui, ó, S1, que vai ser meu comando de acionamento. Colocar S2 como desligamento. Tá? Posso colocar ele em série aqui. Trazer ele mais para cá para a gente começar a alinhar aqui, ó. Show. Não preciso deixar tanto espaço, tá? Ótimo. Aqui eu vou ter K1, tá? Que vai fazer o selo. Perfeito. Trago ele para cá. Aí aqui eu já deixo um espaço maior, tá? Para ele poder fechar aqui. Ótimo. E eu vou trazer esse carinha para cá, tá? Eu tenho mais um contato fechado aqui, ó. Que poderia ser de K1. Vou deixar ele aqui. Então, eu já vou estar alinhando aqui algumas condições. Agora, falta as minhas condições de nível, de pressão, tá? E de porta fechada ou aberta. A gente vai entender o funcionamento. Beleza? Então, aqui, ó, tá? Eu tenho algumas condições. Eu posso trabalhar da seguinte maneira aqui, tá? Eu posso trabalhar ele fazendo alimentação, tá? Em somente nessa linha direto, tá? Ou eu posso trabalhar, tá? Vou trazer um cara aqui, contator auxiliar, tá? Vou chamar ele de K1, beleza?
E esse cara aqui, tá? Vou ter que trazer um contato aberto dele. Vou botar ele aqui, ó, K1. K1. Ou seja, ele precisa estar acionado para eu conseguir fazer o acionamento de K1, beleza? Então vamos fechar o circuito aqui? Vamos dar uma olhada? Vou trazer aqui, ó. Vou fechar ele aqui. Perfeito. Eu posso até diminuir para deixar ele em paralelo aqui. E vai ficar mais organizado para a gente conseguir visualizar. Mas até aqui já dá para a gente conseguir entender a finalidade desse projeto. Beleza? Vou fazer o seguinte, para ele ficar menorzinho aqui, eu vou trazer esse cara para cá. Trazer todo esse conjunto para minha lateral. Show. E vou começar a trabalhar. Esse cara veio junto aqui. Esse cara volta para cá. Vou começar a trabalhar aqui, ó. Eu já começo a diminuir aqui um pouquinho, tá vendo? Já começa a melhorar ele aqui. Pronto, só esses dois tá perfeito. Aí eu faço isso aqui. Beleza. Só para não ficar tão reto ali, ó. Ótimo. Eu consigo diminuir um pouquinho, trazer ele um pouquinho mais para baixo. Agora eu vou fazer a alimentação aqui de um ponto específico, tá? Vou trazer aqui um ponto positivo. Bom, esse aqui tá perfeito. Pronto, alimentei o ponto positivo no comum do meu relé falta de fase. Ele comutou porque está com as 3 fases, fez a alimentação aqui pelo contato fechado do meu relé térmico. Passou pelo contato fechado da minha botoeira de emergência, pelo contato fechado da botoeira de desliga. Aqui parou no contato aberto dos dois, tanto do meu botão de pulso quanto do meu contato aberto de K1. Tá? Quando eu pressionar aqui, eu preciso que K1 esteja ativo para fechar esse contato. E aí sim, vou fazer o acionamento de K1, tá? Beleza? Trago esse cara para cá. Fecho aqui, ó. Ótimo. Aqui tá perfeito. Certo? Então, eu tenho esse aqui. Então, eu necessito desse cara aqui. Para quê? Para que eu consiga a minha leitura de pressão, de porta fechada, a minha questão de nível, tá? Todas essas condições são variáveis ali que eu preciso poder ligar esse acionamento. Repare que o detalhe é simplesmente uma partida direta. É só incluir um único contato aberto ali. Agora eu vou fazer uma outra condição. Agora, com a condição que eu preciso, tá? O que eu preciso ter primeiro? Pressão. Como é que vai funcionar a minha pressão, tá? Então, por isso eu trouxe aqui, ó, né, um contato de cada dos meus sensores. Para que vocês entendam o seguinte. Algumas condições que eu vou ter. Eu preciso entender como é que vai trabalhar lá. Então, a gente vai começar, obviamente, pelo sensor de pressão. Beleza? Quando eu tiver pressão suficiente, ele vai fechar ou abrir o contato. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, eu vou trabalhar com a seguinte maneira. Quando a minha pressão estiver ok, ele vai fechar o contato. Então, eu vou trabalhar com o contato aberto. Tá? Contato aberto. Vou trazer ele para cá. Por quê? Vou chamar ele aqui de B1. Então, B1, tá? Aproveitar e fazer a nomenclatura aqui. B2, B1 aqui também, tá? Vou chamar o magnético aqui de B2 e o capacitivo de B3. Beleza. Então eu tenho 6 contatos ali, né? 2 para cada sensor, bom? Então, pressão. Quando eu tiver pressão suficiente, eu vou fechar o contato. Beleza, vou dar um OK, tá? E agora a porta, tá? Questão da porta fechada lá, né? Eu tenho a minha máquina, né? Esse motor lá está dentro da máquina e eu tenho grades ali da minha segurança. Fora o meu circuito de segurança tratando com a NR12, beleza? Mas eu tenho um circuito que passa pelo CLP e entende também se a porta está aberta ou está fechada. Eu preciso disso. Dar um feedback maior ali, uma questão de segurança muito maior para o meu sistema. Então eu preciso entender exatamente como o meu circuito ele vai funcionar. Beleza? Então, da mesma maneira, eu tenho o quê? Eu tenho um sensor magnético, tá? Eu fechei a porta. Ele vai abrir ou fechar o contato. Qual é o mais fácil? O mais fácil também é eu trabalhar também com ele com o contato aberto. No momento que eu fecho a porta, ele
fecho o contato. Eu posso utilizar esse contato fechado aqui, ó, tá? Para alimentar uma lâmpada. Então eu vou trazer uma lâmpada para cá para indicar, né, sinalizar o meu sistema que a porta está aberta. Vou fazer a mesma coisa também com a minha pressão. Pronto. E também com o meu sensor. Beleza, já vou aumentar aqui o meu circuito e vou deixar com tudo funcionando aqui. Beleza. Vai até bom, tá? Vou chamar cada um aqui, ó. H1, tá? Vou colocar tudo em amarelo aqui. H1, H2 e H3. Beleza, então todos os contatos aqui, tá? Vou colocar o contato fechado aqui. Vou colocar um contato fechado aqui e o outro contato fechado aqui. Beleza? Show de bola. Aqui tá perfeito. O cara vem um pouquinho para cá. Ótimo. E esse aqui para cá também, que vai ser o meu nível, tá? Meu sensor de nível. Beleza, eu já tenho aqui o meu circuito em série, tá? Por quê? Pressão tem que estar ok, a porta tem que estar fechada, eu tenho que ter nível. Beleza? Então, daqui eu já tenho uma base, tá? Para que, se algum deles cair, eu não consigo ligar, tá? Poderia colocar todos esses em série aqui embaixo, ia ficar muito grande, tá? Mas vai dar no mesmo, porque eu vou ter uma condição onde eu necessito que ele esteja ativo para conseguir fazer o acionamento. Nesse caso, eu passo todos eles aqui para utilizar em outro ponto. Aí eu vou puxar um ponto agora, tá? Para fazer o acionamento. Como aqui, ó. Esse tipo de circuito aqui eu consigo ligar aqui, tá? Se eu mudar ele aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Se eu clicar duas vezes em cima do sensor, tá? Ele me dá condições de ligar 3 fios. Vou clicar aqui um aqui para vocês verem como é que fica. Tá? Nesse caso, eu acionaria, eu ligaria aqui positivo e negativo e o retorno sairia pela lateral aqui, tá? Então, o CAD de cima ele dá essa possibilidade de a gente trabalhar com 2 fios e ligar assim direto. Fica até mais bonito na hora de visualizar. Bom, eu tenho esse aqui. Agora, obviamente, eu tenho que colocar meu ponto de positivo, tá? Para eles trabalharem ali. E agora eu vou puxar meu ponto de positivo, beleza? Vou tirar ele aqui, ó, por baixo, tá? Do meu relé falta de fase. Por quê? Faltou fase, tá? Faltou fase. Ele já vai cortar o circuito aqui e já não vai ligar. Também não vai funcionar sensor nenhum, tá? Trazer ele pra cá, ele ficou bem justinho, que não tem problema. A gente vai vir aqui, ó. Dá um grauzinho, beleza, show de bola. Eu quero que ele tire daqui, ó. Faltou fase, irmão, já não tem mais circuito pra nada, já para tudo. É isso que eu quero. Vou trazer meu ponto comum aqui. Ó, ficou bem aqui, ó. Ah, moleque, pronto. Resolvido o problema. Prontinho. Pronto, aqui. Trago ele pra cá. Esse aqui pra cá. Faço o acionamento aqui. Agora é só botar meus pontos de interseção. Um aqui e outro aqui. Ótimo. Aqui tá perfeito. Termino aqui, ó, para fazer o acionamento das minhas lâmpadas. Beleza? E vou trazer meus pontos de negativo para cá também. Prontinho. O meu circuito, ele tá pronto. Agora a gente vai colocar para testar, tá? Vamos dar o play aqui. Prontinho. Nesse momento, só a lâmpada ficou verde. Calma aí. Não, não, não. Eu quero minha lâmpada aqui amarela também. Vou colocar isso aqui amarelo. Agora sim. Show. Deu play, fechou o disjuntor. Nesse momento, tá? Eu tô com o meu disjuntor ligado. A minha máquina tá preparada, certo? Só que eu tenho um 24 ali, certo? Fechou o contato. Tá dizendo, olha, tá tudo funcionando, meu circuito tá ok, tenho 24 volts no sistema, tá? Só que tá faltando o seguinte, falta a minha pressão. Opa, pressão ok. A pressão já está ativa, legal, já tem uma condição para trabalhar, tá? Ó, tá faltando a porta. A porta está aberta. Fecha a porta. Ótimo, porta fechada. Agora só falta ali o nível, tá? O nível não bateu ainda. Ó, agora o nível bateu. Nesse momento, o nível bateu, eu fecho a contatora auxiliar e ele dá condições de trabalho aqui. Pronto. É isso que eu precisava. Agora é só apertar aqui, ó. S1. Acabou. Começou a funcionar. É isso que eu preciso. Tá vendo que
é uma condição onde eu tenho uma partida direta simples. Eu tenho uma partida direta que vai funcionar com um botão de pulso ali, um liga e desliga, fecha um selo e acabou. Só quando a gente começa a colocar muitas coisas, tá? Algumas pessoas acabam se confundindo. Começa pelo básico. Desenho básico e vai entendendo agora o que que falta para aquilo ali funcionar, certo? O que que está faltando? As outras condições de desligamento. Tudo isso aqui é uma condição de desligamento, tá? Então minha pressão caiu, automaticamente vai desligar, para tudo, e aqui eu já tenho um acionamento dizendo lá, uma iluminação, olha, ó, pressão não tá ok, beleza? Tem que verificar, tá? De repente pode ser realmente a pressão ativa, pode ser que seja só o pressor stato ruim, mas o circuito ele funcionou. Aí o que acontece na linha? O cara vai lá e faz um jump, né? Para matar ali o sistema e voltar a funcionar. Tá errado? Óbvio que tá. Porque na hora que realmente não tiver pressão, o meu sistema vai continuar com a minha bomba ligada. Certo? Então, esses circuitos onde eu tenho condições não pode ser jumpeado. Beleza? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: qual é a ideia dessa aula? É que o básico, qual é o básico? Fazer o acionamento. Começa pelo básico, desenho básico. Bota o básico na tua cabeça. Depois você vai complementando com os próximos passos. Entendeu? Foi o que a gente fez aqui, ó. Começa pelo básico. Liguei, eu quero isso para ligar. Agora falta o quê? Certo? Bom, galera, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Já curta esse vídeo, compartilha com todo mundo que eu quero trazer muito mais conteúdos assim para vocês. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima.